Senhor Deus, Ele faz múltiplo o meu ministério. Ora eu prego arrebatamento, ora eu prego estudos. Eu trago muitos estudos que Ele me concede. Eu trago muito assunto concernente arrebatamento. Eu trago muito assunto concernente às festas de Deus que estão na Bíblia e quase ninguém toma ciência delas, né? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu trago louvores, trago ministração em cima de louvores. Eu trago estudos sobre o original grego e hebraico. Eu trago muitos sonhos, visões, revelações que tenho e outros têm. Enfim, é uma diversidade de coisa. Cada vídeo é uma enxadada para achar peixe no mar. Na terra, as pessoas dão uma enxadada para achar minhoca. Eu não. Eu todo dia dou uma enxadada para achar peixe. Hoje, nesse vídeo, eu vou dar uma enxadada. Essa enxadada tem um nome, oblação. Essa enxadada tem um nome, libação. Então, oblação na Bíblia e libação na Bíblia tem um sentido, tem uma ideia que todos deveriam saber. Oblação e libação é uma oferta voluntária a Deus. Essa palavra, oblação e libação, aparece muitas vezes na Bíblia. E na maioria das vezes é para traduzir o significado de 3 palavras hebraicas. Minhá, um termo geral utilizado para oferta. Teruma, um termo geral utilizado para ofertas movidas. E Keurba, um termo geral usado para a relação de uma oferta de manjares. Mirá, oferta simples. Teruma, oferta movida. Keurba, oferta de manjares. Agora, eu preciso fazer você considerar a amplitude dos termos hebraicos, de modo que vocês conheçam bem as ofertas, aliás, de todo tipo de ofertas que existe, desde a oferta pacífica até utensílios de metais preciosos, ou até mesmo uma propriedade oferecida, dedicada ao Senhor. A oblação ou a libação pode expressar, em alguns casos, a consciência no ofertante de seu estado como pertencente a Deus. Eu posso me oferecer a Deus em oblação, em libação, ciente de que Deus vai me receber de forma permanente. Eu vou pertencer a Deus de forma permanente.
Se você dá um Google, você vai procurar vários estudos sobre os sacrifícios do Antigo Testamento. E você vai tomar conhecimento de causa de que a obração e a libação não poderia ser no templo em forma de dinheiro. Tinha que ser em forma de manjares, de hortifruti granjeiros, de agropecuária, agronegócio, oferta de ovelha, de cordeiro. E apesar da obração estar diretamente ligada ao sistema sacrificial do Antigo Testamento, onde se usava o sangue do cordeiro para se oferecer a Deus como obração, como libação, no Novo Testamento aprendemos que Jesus se ofereceu como oferta suave, como obração, como libação, como vinho derramado, como sangue do Cordeiro Pascual. Se ofereceu a Deus em pró de nós, em pró de estar formando um corpo de obração, um corpo de libação, um corpo de sacrifício vivo e agradável a Deus, a fim desse corpo pertencer a Ele para sempre, Ele tomar conta desse corpo como seu templo. Cada um de nós deve ofertar o nosso próprio corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, conforme Paulo falou em Romanos 12, verso 1. É a forma que devemos fazer para que Deus nos receba como culto racional. Existe uma forma muito clara na Epístola aos Hebreus, no livro dos Hebreus, onde o seu autor escreve dizendo que devemos oferecer a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessa o seu nome. Hebreus 13, verso 15. Perceba que eu e a Márcia hoje entramos num sacrifício vivo para louvar, extravasar, estremecer o condomínio, estremecer as casas, estremecer os montes, estremecer os moradores da terra. Por meio dos louvores, nós oferecemos libações, obrações, ofertas de sacrifício vivo ao Senhor, para que Ele se sinta agradado por nós e satisfaça o desejo do nosso coração, para que Ele se case conosco naquilo que nós pedimos, numa festa de Páscoa. Sabemos que aquele que prega a verdade e vive a verdade consegue muito pouco ouvintes. Mas ainda que eu pregue para um, eu tenho que pregar. E qualquer coisa acima de um já é bom demais. Sabe? Eu estou me derramando sobre o altar de Deus. Estou derramando minhas lágrimas. Estou derramando meu suor. Estou dando o meu suor ao máximo para agradar a Deus. Estou me doando ao máximo para ser sacrifício vivo, oferecido a Ele, como Cordeiro Pascual que tira o pecado do mundo. Eu quero ser o Cordeiro Pascual que tira o pecado do mundo. Eu quero queimar minha carne em holocausto e oferecer oferta de alimentos, pão, maná, vinho, uva, figos, oliva, água,
Eu quero oferecer tudo e se derramar como libação e espargir o sangue de Jesus sobre os meus sacrifícios pacíficos, sobre o altar de Deus, o meu coração, conforme está em 2 Reis, capítulo 16, verso 13. Geralmente era usado vinho puro na libação, mas às vezes mel e água também podiam ser misturados no vinho. Ei, eu quero te trazer vinho novo, doçura para sua boca, água que te limpa, que te purifica, que te santifica, por meio do meu sacrifício vivo, por meio da minha libação. Ei, isso traz um desígnio do livro de Números, capítulo 15, verso 5, onde ficou estabelecido que eu deveria ser a quarta parte de um rim. Rim aí não é o meu rins com R. Rim aí é com H, H-I-M, rim. É uma medida. Sabe? Eu tenho medidas a oferecer ao Senhor. Eu tenho medida. O rim equivale a 3,47 litros. Você pode dar um Google e saber mais sobre pesos e medidas bíblicas. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo faz referência à libação diante de sua morte iminente. O apóstolo escreveu a Timóteo e disse que sua vida já estava sendo oferecida por libação, oferta derramada sobre o seu sacrifício ao Senhor, seu sangue derramado, seu vinho novo, seu vinho derramado como libação. Ele disse em 2 Timóteo 4, verso 6, quanto a mim já estou sendo derramado como libação, como obração, e o tempo da minha partida está próximo. Ei, tudo que Deus quer ouvir de nós agora é isso. Quanto a mim, Ricardo Luiz, já estou sendo derramado como libação, como obração, como sacrifício vivo, porque o tempo da minha partida está próximo. Por meio do arrebatamento, por meio da primavera judaica, por meio da Páscoa. Entendeu? Por isso a gente deve fazer como Paulo escreveu em Filipenses 2, verso 17. Ainda que eu seja derramado como libação, como obração sobre o sacrifício vivo que faço, e serviço de fé que faço, folgo e me regozijo com todos vós, maranatas, que também estão sendo oferecidos como libação, como obração, como sacrifício vivo, derramado sobre o altar de Deus. Sabemos que o apóstolo Paulo tinha por objetivo, um grande objetivo, de se doar ao máximo em favor da obra de Deus. E nesse versículo de Filipenses 2, verso 17, ele estava considerando a provável possibilidade de seu martírio futuro. Mas eu quero te dizer que nós podemos imitar Paulo e considerar a possibilidade de escaparmos do martírio futuro que virá na tribulação e grande tribulação, por meio da redenção, do arrebatamento da igreja. Agora, nessa primavera judaica, nessa primeira ou segunda Páscoa, nesse aniversário de Israel de 75 anos, 75 anos de primavera judaica, 75 anos de Páscoa sobre a figueira florescida de Israel, eu quero ir para o céu como libação, como obração, como sacrifício vivo, como oferta suave, a sua doce presença. Ricardo Luiz. Amém.